Olá, amigos do Mundo Áfia! Começamos o programa Notícias Áfia 91, que traz tudo o que rolou no futebol no final de semana e as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Lembro a você que nesta semana a Áfia TV vai ter 2 vídeos especiais. Quarta-feira, os melhores goleiros da Copa Áfia Pernambuco 21. E na sexta, a reunião final da Copa Áfia Bahia, onde vamos trazer tudo o que você tem que fazer para chegar com tudo na Bahia de Todos os Santos, Encantos e Axé. Vamos às manchetes do Notícias Áfia! Brasil brasileiro analisa os resultados dos regionais e de quebra traz os gols mais importantes do final de semana no Brasil. A Áfia na Europa conta que o Liverpool venceu a Copa da Liga Inglesa em cima do Chelsea, que no caute italiano o Napoli é o novo líder. No espanhol o Real vence e Barça goleia. No português o Sporting vacilou e perdeu a chance de ouro de diminuir a diferença com o Porto. E no francês PSG volta a vencer com 2 gols de Mbappé. A 5 da bola. Louco Bielsa não resiste às goleadas sucessivas e é demitido do Leeds. Pedrinho no Bota, Alan Patrick no Mengo e David Neres no São Paulo. Atletas que jogavam na Ucrânia querem voltar para o Brasil. Vitor Pereira e sua chegada ao Corinthians podem trazer uma trégua entre torcida e diretoria. Ataque aos ônibus de Bahia e Grêmio expõe o tamanho da violência no futebol brasileiro. FIFA anuncia sanções contra a Rússia após a invasão da Ucrânia. E para fechar o programa, há 20 dias da Copa Áfia Bahia, mostramos para você a sede da Copa, o Vila Galé Marés, na praia de Guarajuba. Brasil brasileiro conta para você tudo o que rolou nos regionais do Brasil. Vamos começar com o Paulistão e o Corinthians, em tarde inspirada, venceu o Bragantino por 1-0. Cássio só não fez chover e o Coringão continua na liderança do seu grupo. O Palmeiras saiu de casa, empatou com a Inter de Limeira e também continua líder do seu grupo. Nos outros grupos, o São Bernardo é o líder e o Bragantino, que perdeu, também é o líder. O Santos, em casa, empatou com o Novo Horizontino por 2-2 e o São Paulo joga hoje para fechar a rodada. Vamos agora falar de Carioca. Tivemos clássico, o Fluminense atropelou o Vasco 2-0, o Cano está em grande fase, meteu mais um. O Flamengo empatou com o Resende 2-2, perdia por 2-0 e aí conseguiu no finzinho empatar o jogo. Foi talvez a pior partida da história do Diego Alves como goleiro do Flamengo. Muitas vaias no Maracanã. Tivemos também o Botafogo sendo goleado pela Portuguesa 5-3 e o Fluminense continua na liderança. Já no Mineiro, só tivemos um jogo. O Atlético Mineiro foi a Pouso Alegre e venceu por 3-2. Agora divide a liderança com o Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno está chegando em Belo Horizonte e vai estar no clássico da semana que vem. Vamos falar do Gauchão. E o Gauchão teve Grêmio e Inter de Porto Alegre adiado por conta da violência. O ônibus do Grêmio foi apedrejado e a Federação Gaúcha cancelou o jogo. Quem gostou de tudo isso foi o Ipiranga, que venceu por 3-1 o Guarani e assumiu a liderança do Gauchão. Já no Paranaense, Furacão perdeu em casa para o Operário 2-1 e o Maringá continua na liderança. Mas o fator mais triste da rodada no Paranaense foi que o Paraná, de tanta tradição, caiu para a segunda divisão do Paranaense. Muita confusão na Vila Capanema, invasão de campo, tentativa de agressão, mas o Paraná está na segunda divisão.
Vamos falar do Nordestão, pouquíssimos jogos. O Sport Recife jogou sexta e domingo, perdeu na sexta em casa para o Botafogo da Paraíba, empatou fora de casa 0-0. O Bahia venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, também teve problema com o ônibus do Bahia, mas depois a gente conta para você. Agora é aquela hora que você espera, a hora da rede balançar no futebol brasileiro. Vamos aos gols dos regionais! A AFIA na Europa traz para você tudo o que aconteceu no velho continente. Começando pelo Campeonato Português. O Benfica na Luz venceu por 3-0 com 2 gols de Darwin Nunes. O uruguaio vem se transformando na grande figura, no protagonista do Benfica. Mas agora vamos falar de quem está disputando o título mesmo. O Porto ontem recebeu o Gil Vicente, que é o fantasma dos grandes, e sofreu para empatar por 1-1. Mas continua na liderança porque o Sporting foi ao Funchal e empatou com o Marítimo por 1-1. Vamos à tabela do português. O Porto tem 64 pontos, o Sporting 58, diferença de 6 pontos. Em terceiro lugar, o Benfica com 54, em quarto,
O Braga, com 44, joga hoje para fechar a rodada do Português. Agora é hora de falar da Espanha, do Campeonato Espanhol, e o Barcelona em recuperação meteu 4-0 e vem com chave mostrando um grande futebol. Real Madrid 1-0, gol de Benzema, e Atlético de Madrid venceu com 2 gols do brasileiro Renan Lodi. Tivemos também o clássico andaluz e o Sevilha venceu o Betis por 2-1. Vamos à tabela do espanhol. E no espanhol, o Real Madrid continua em primeiro com 60 pontos. Logo atrás, o Sevilha com 54. O Betis vem em terceiro com 46. E o Barcelona já aparece em quarto com 45. Vamos falar de italiano? Milan e Inter empataram. O Napoli saiu de casa, foi a Roma, venceu a Lazio e agora é o líder. A Juve também venceu por 3-2 fora de casa. Mas temos novo líder no Calcio italiano. Vamos à tabela do Calcio. Napoli com 57 pontos é o primeiro. O Milan em segundo com 57 também. Em terceiro a Inter de Milão com 55. Em quarto a Juve de Turim com 50. Vamos agora falar do inglês. Primeiro da Copa da Liga Inglesa, tivemos a final ontem, e o Liverpool, na 22ª cobrança de pênalti, sagrou-se campeão, venceu o Chelsea, que teve 3 gols anulados no tempo normal, 0-0, e o goleirão que entrou para pegar os pênaltis foi o que falhou na final. Kepa chutou para fora e o Liverpool venceu o Chelsea e levou para casa o caneco da Liga Inglesa. Na Premier League, o Manchester City, líder absoluto, saiu de casa e venceu por 1-0. E o United empatou por 0-0. O Cristiano Ronaldo não faz gol na Premier League. Impressionante. Vamos à tabela do inglês. City tem 66 pontos e está na liderança. Em segundo lugar, o Liverpool aparece com 60. Em terceiro, o Chelsea com 50. Em quarto lugar, o Manchester United com 47 pontos. Agora é a hora e a vez do francês. E o PSG voltou a vencer. Venceu o Saint-Étienne por 3-1 no Parque dos Príncipes, com 2 gols de Mbappé, que é o protagonista absoluto dessa equipe. Me desculpe Messi e Neymar, mas o francesinho hoje protagoniza absoluto no estrelado time do PSG. O Olympique e o Nice empataram e o anos-luz, né, o PSG já está com a mão na taça. Vamos à pontuação do campeonato francês. Em primeiro lugar, o PSG com 62 pontos. Em segundo, o Olympique com 47. Em terceiro, o Nice com 46. Em quarto, o Rennes com 43. Às 5 da bola, vou contar para você as quentinhas do futebol mundial. Vamos começar pelo louco Bielsa, argentino muito conhecido, foi treinador da seleção argentina e do Chile, mas foi demitido do Leeds neste final de semana, após a derrota por 4-0 em casa para o Tottenham. São 17 gols em 4 jogos, sofridos. E o Bielsa, mesmo com todo o histórico, chegou em 2018, levou o Leeds à primeira divisão do campeonato inglês, não resistiu e não é mais técnico da Premier League. Vamos à segunda. E os jogadores brasileiros, muito preocupados com tudo que aconteceu e que passaram na Ucrânia, querem ser repatriados no Brasil. Pedrinho no Botafogo, David Neres no São Paulo e Alan Patrick no Flamengo são apenas algumas especulações que já começaram a correr em cima dos 33 atletas brasileiros que jogavam na Ucrânia, 11 no Shakhtar Donetsk e 1 no Dinamo de Kiev, e que podem sim estar voltando ao futebol brasileiro. Foi muito traumática a experiência deles e da família. Vamos à terceira, e a chegada do Vitor Pereira colocou uma bandeira branca entre a torcida e o Roberto de Andrade, a diretoria do Corinthians.
a torcida quer a cabeça do Roberto de Andrade, ex-presidente do clube, que é o diretor de futebol. Mas o Vitor Pereira chegou tão bem ao Parque São Jorge que parece que vamos ter uma trégua. O Corinthians jogou muito bem ontem, ele esteve no campo com toda a sua comissão técnica. Acredito que enquanto o Corinthians estiver vencendo, o Roberto de Andrade pode dormir tranquilo. Vamos à quarta, e a quarta é sobre a violência no futebol brasileiro, incansável. Tivemos pedras no ônibus do Bahia, que machucaram o goleiro do Bahia, que quase ficou cego por 2 centímetros, o Danilo. Tivemos agora no Grenal, que foi cancelado inclusive, mais uma demonstração de agressividade, parece que por parte da torcida colorada em relação ao ônibus gremista, o jogo foi transferido. E também no domingo, no final do dia, tivemos em Cascavel uma manifestação violenta contra os jogadores do clube. Então isso é lamentável. Antes era uma situação pontual entre torcidas, a Polícia Militar dos estados resolveu, em alguns estados só podemos ter torcida única, mas agora parece que nem os jogadores se salvam desse desequilíbrio, dessa situação muito constrangedora que vive o futebol brasileiro. E a quinta é sobre a FIFA, que anuncia sanções contra a Rússia, coloca a Rússia sem jogar em casa os jogos da repescagem europeia para a Copa do Mundo, diz que a Rússia não vai poder estampar sua bandeira, não vai poder provavelmente chamar Rússia, mas isso não agradou República Tcheca, Suécia e Polônia, que dizem que não vão jogar contra a Rússia. Não vão jogar contra a Rússia porque acham que as sanções são muito brandas quanto à grande invasão que foi feita na Ucrânia, e a gente de coração pede para que isso acabe o mais rápido possível. Olá, Bahia! A AFIA está chegando em 20 dias. E agora, para fechar o programa, nós vamos mostrar a sede, o Hotel Vila Galé Marés, na praia de Guarajuba, uma maravilha. Estamos chegando e na sexta-feira temos o vídeo da reunião final para você que está indo para a viagem com algum dos grupos e delegações. Vão ter todas as informações para que o embarque seja maravilhoso e que você tenha uma semana fantástica e revigorante. Vamos agora para o Hotel da Bahia. Um grande abraço, ótima semana e até lá! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!